Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o retorno do eclipse em peixes. E assim, lua de sangue normalmente não é bom. Ah, mas Lorena, eu conheço uma pessoa que fez aniversário na lua de sangue, foi maravilhoso o ano dela. Eu quero reconhecer essa pessoa, porque, assim, eu fiz aniversário no eclipse passado. E o que aconteceu comigo não foi um ano bom. Mas também não foi aquele ano que eu morri. Foi um ano, assim, difícil. Não foi um ano fácil. E essa lua, ela vai cair exatamente no dia da independência do Brasil. E eu vou começar lendo um texto do Guimarães Fernando, que é um outro astrólogo que eu acompanho aqui. Não acompanho muito, não. Pra ser bem verdade. Mas ele fez um texto sobre essa lua. E eu não vou ler o texto, obviamente, todo, né? Porque não faz sentido aqui. Mas ele fala que em setembro de 2006, o mundo foi sacudido por uma série de acontecimentos que revelaram fragilidades globais. Guerras, crises políticas, desastres naturais e tragédias aéreas dominaram as manchetes. Enquanto a ciência e a tecnologia avançaram em ritmo acelerado, mudando a forma como as sociedades se organizavam, foi também o mês de um eclipse lunar em Peixes, que simbolizou dor coletiva, incerteza e a tensão entre o caos e a ordem. 18 anos depois, em 7 de setembro de 2025, o céu traz novamente um eclipse lunar no mesmo eixo Peixes-Virgem, e a astrologia ensina que eclipses retornam a cada 18 anos e alguns meses no chamado ciclo nodal. É como se o mundo fosse convidado a revisitar histórias inacabadas, os mesmos dilemas retornam sobre novas formas. Vulnerabilidade, sacrifícios coletivos, crises de saúde, tensão no trabalho, necessidade de reorganizar o que parece fugir do controle. E aí ele fala de determinadas situações que, no caso, foram a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Outra coisa, o desastre da Gol. Mais outra coisa, agora com a independência do Brasil em cima desse eclipse, basicamente. Ou esse eclipse sendo ativado por a independência do Brasil. Eu acho, minha opinião. Fontes. Fontes, eu mesma, por conta do ano passado ter feito aniversário no eclipse. Eu acredito que essa situação de violência, ela vai ser exponencial. Ah, mas você tá dizendo que a gente vai ser varrido pela violência? Não tô dizendo isso. Mas ela vai aumentar bastante. Por conta que o eclipse, ele traz à tona tendências negativas. Coisas que, como é que ele falou? Como o Fernando Guimarães falou. Ele traz à tona tudo que não foi resolvido. Então essa questão de violência, facções, guerras, coisas que a gente não tá conseguindo, sabe, desenvolver ou resolver, elas tem uma tendência a piorar. Mas, como eu sei que o eclipse só dura um ano e a Revolução Solar no Brasil, uma hora ela vai virar, e eu espero que ela vire bem rápido. Assim, eu acredito que não há noite que dure pra sempre. Eu vou botar o mapa pra vocês do Fernando, que o Fernando fez. E assim, o mapa, ele traz uma situação de o Brasil, ele tem um sol um Mercúrio e um nódulo lunar e um Marte na casa 8. Casa 8 normalmente são coisas ocultas, né?
então são coisas dos outros. São coisas mais voltadas para o exterior do que para o próprio país. Nós estamos com Sol e nódulo lunar na questão de eclipse, de revolução, seja lá o que você queira chamar. E o nódulo lunar, ele traz uma chacoalhada, ainda mais com Mercúrio ali envolvido. Deixa eu ver o que mais. Estamos com Quirón na 12. A paranoia vai ser coletiva, sim. Histerias, coisas difíceis de lidar, porque é a casa 12. É a casa das prisões, do inconsciente, de tudo que eu já falei 1 bilhão de vezes. E as pessoas simplesmente não entendem. É a casa da espiritualidade? Sim, é a casa da espiritualidade. Mas também tem o seu lado negativo e tem o seu lado positivo. Seria maravilhoso eu acreditar que a gente vai curar essa ferida na casa 12. Que a gente vai conseguir, como coletividade, sobreviver. Mas eu tô bem desconfiada do ser humano ultimamente. Deixa eu ver uma outra coisa. No eclipse, a gente vai estar com Quirón na casa 3. Eu vou ter uma oportunidade, mais de uma, na verdade, de ver esse Quirón na 3 em ação. Eu suspeito que trate de coisas relacionadas a gêmeos, como boca e garganta. Mas eu só vou ver esse Quirón na 3 quando ele estiver ativo, obviamente. A minha amiga, ela vai estar com Quirón na 3 também, então eu vou saber mais ou menos como ele vai agir. Tanto no coletivo, quanto na persona individual das pessoas. Interessante, né, que vamos estar com Urano na casa 4. Então vai haver mudanças de localidades em Gêmeos, aí no Urano em Gêmeos. E o regente de Gêmeos na casa 8. Vão haver mudanças de localidade. Não sei dizer, porque no mapa do Fernando não aparece os pontos de quadratura e tudo mais. Eu acredito que pode ser um trígono. Mas vão haver muitas mudanças em questão de localidade, em questão de movimentações de pessoas. Eu espero estar errada. Eu realmente espero que essa questão de facção não avance tanto quanto está avançando. Acredito que o Brasil tem um potencial de crescimento por conta que estamos com um Júpiter na casa 6 desse dia de 7 de setembro. Possivelmente vão ser criadas novas, porque tá na casa 6, né? Casa 6 é emprego e trabalho. Vão ser criadas novas vagas de trabalho. Vênus na casa 7. Não faço a mínima ideia o que Vênus traz pra casa 7. Eu me preocupo porque essa Vênus ela está em conjunção com o Saturno do mapa natal do Brasil. E assim, nós estamos vendo uma situação muito forte de feminicídio. Não que isso não ocorresse em outros momentos, mas isso tá sendo bem intenso, no mínimo. Eu acho que eu já tinha falado lá no grupo dessa situação, no grupo do WhatsApp que eu participo, sobre essa situação de... Eu falei sobre Lilith.
Mas eu não me aprofundei, porque eu peguei lá um mapa de Minas. Mas a gente vai ver bastante essa situação de feminicídio, por conta de Saturno e Vênus ali. Em próxima a uma conjunção. Eu não ousaria dizer que é uma conjunção, tá próximo. Vênus e Mercúrio estão próximos, mas eu acho que não chega a ser uma conjunção. Mercúrio na casa 7. Bem interessante. O que não tá retrógrado, eu acho. Não tem um Rzinho. O Brasil em si, ele tá com um Marte na casa 9. Que é... Tanto o Marte quanto o Urano, ele fala de mudanças. Mudanças em relação à questão de... Como a casa 4 eu vejo como corpo físico, pode ser que ocorra algumas mudanças tanto de pessoas mudando de localidade por conta da violência, tanto quanto mudanças por questões de áreas delimitadas ou áreas que você não pode entrar ou áreas que, sabe, não são viáveis, basicamente. Não acredito que o Brasil vá perder território. Embora eu não veja essa possibilidade. Mas essa questão de fronteiras possivelmente vai ser uma coisa importante. Porque estamos falando do Brasil como um corpo físico, como um país com fronteiras, com localidades e tudo mais. O Brasil, ele tem no caso, o mapa que o Fernando puxou, ele tá com um ascendente aquário. Existe uma situação de alguns astrólogos considerarem o ascendente do Brasil como Sagitário por conta do tamanho demográfico. Outros consideram peixes e outros consideram até aquário. Eu não digo que o ascendente em Sagitário tá certo. Até porque teria que haver um estudo muito mais profundo sobre isso. E o estudo no Brasil é uma situação difícil. Mas, como o Brasil normalmente, naturalmente, tem em seu mapa natal Júpiter na casa 10, ele tem uma tendência a crescer, ainda mais em Escorpião, né? Que interessante. Tem uma tendência a crescer e ter um aprofundamento. Júpiter em Escorpião é bem interessante. Como eu falei, eu não tô levando em conta questões do tipo quadratura, seixos, semisseixos e outros aspectos aqui. Estou falando mais por cima, obviamente. O Brasil, ele tem um Plutão na casa 11, né? Plutão na casa 11 normalmente tem uma tendência a ter um afastamento. O que eu digo com afastamento? Normalmente as pessoas que têm um Plutão ou vivenciam a energia de Plutão na casa 11, elas ou se afastam das outras pessoas ou elas procuram se isolar de alguma forma. Isso quer dizer que a pessoa vai se isolar para sempre? Não. Uma hora o Plutão, ele tem que aprender a viver em sociedade, ainda mais em Sagitário. E eu acho interessante que Plutão aqui, eu já ouvi falar que Plutão fala na casa 11, a casa 11 em si, ela trata de governos, trata dessas questões governamentais e tudo mais. E aqui traz por exemplo, se ele tivesse um Plutão na casa 12, eu diria que ele ia se implodir, digamos assim, é como eu falei no mapa da Anne Frank. Se ele tivesse um Plutão na 12, e está com Plutão na 12, por incrível que pareça, agora eu olhei, ele iria se implodir de uma forma que... Não de uma forma de dentro pra fora, entendeu? Mas seria de fora pra dentro.
Você consegue compreender? Eu acho que eu tô ficando maluca. Mas a implosão de Plutão, ela é, de alguma forma, do governo para com as outras pessoas, entende? Eu não sei se eu fui clara. Mas se eu não fui clara, deixa nos comentários. Que eu explico de novo. A gente está com um Plutão na casa 12. Em Aquário. E assim, é como eu falei. As explosões plutonianas da casa 12, elas são de fora para dentro. Entende? Se fosse na casa 7, seria o contrário. Seria de dentro para fora. E eu acho bem interessante se tratando de Brasil, né? Porque isso fala muito sobre o nosso governo, as nossas perspectivas, as nossas crenças, as nossas... Principalmente que o Plutão natal do Brasil está em Sagitário. Então, ao mesmo tempo que as crenças são essa coisa intensa, essa situação de uma mistura, de uma situação de movimentos, de fé, porque isso é Sagitário, né? Elas também acabam destruindo, entre muitas aspas, as nossas formas de nos organizarem, de nos unirem, entende? Isso é bem profundo e complexo. Eu acho que talvez não seja a melhor pessoa para explicar sobre isso, mas eu acho o mapa do Brasil bem interessante. Principalmente que o Fernando, ele puxou em Aquário. E... em Aquário. É um país que tem os seus altos e baixos, por conta do regente estar na casa 2. O regente de Aquário está na casa 2, em conjunção com Lua. Então, altos e baixos emocionais e financeiros aqui são comuns. E eu acho bem legal o estudo desse mapa. Ao mesmo tempo que tem um potencial de crescimento, é como se a gente não aproveitasse o momento certo para a colheita. Por conta da situação da lua, entende? Existe uma situação de plantar e colher aqui muito forte, muito grande. Mas é um país muito, muito abençoado e com potencial de crescimento gigante por conta do Júpiter na 10. Só esse Júpiter na 10 já me daria um pouco de esperança. E eu acho que não tem mais nada de interessante que eu gostaria de falar aqui. Tem Palas, mas eu não tenho um estudo sobre Palas nas casas, então eu nem me... eu vou falar sobre Palas, sou uma grande entendedora de Palas, de vértices, de alguma outra coisa, não. Sou bem humilde para dizer, olha, não posso falar isso, não posso dizer sobre determinada situação, mas é isso. E aí, vocês estão com expectativa para esse eclipse? Quais são as expectativas de vocês? Deixem aí nos comentários. Vamos conversar. E é isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem algum tema, algum mapa, alguma coisa, podem deixar aí nos comentários que a gente conversa. Vamos nos amar virtualmente, como diria Jojo. E é isso. É isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.